Gente, muito bom estar com vocês, mais um domingo, e um domingo especial. Não sei se você viu, nós estamos iniciando uma nova série hoje. Esse é a nossa vinheta. Rubão fez uma vinheta para a gente, linda e maravilhosa. Nós estamos iniciando essa série chamada O Ateu Político, onde nós vamos ter uma série de reflexões sobre o reino de Deus e a política humana. O ateu político. E por que falar sobre política em uma igreja? Você já deve estar com medo, né? Você deve estar, ai meu Deus do céu, o que é que vem? Fica tranquilo, vai dar tudo bem, vai dar tudo certo, tá bom? Vai dar bom. Mas eu quero dar algumas razões para a gente estudar e aprender sobre política na igreja. Primeira coisa, todos nós somos seres políticos. Política vem do grego polis, tem a ver com as coisas da polis. Polis significa a cidade. Todos nós moramos numa cidade, então todos nós somos seres que estão envolvidos na vida da cidade. Aliás, não precisa nem pensar numa cidade. Se você está vivendo com uma outra pessoa, duas pessoas já criam regras de convivência, não é? Criam limites, criam acordos, criam política. Sempre onde há duas pessoas ali juntas, já há ali algum traço de política. Sabe aqueles acordos que você faz com a sua namorada ou com o seu marido, sabe? Quem vai limpar o quintal, né, linda? Ou quem vai cuidar do cachorro, quem vai cuidar daquilo outro, tudo isso é política, é a vida da polis. Então todos nós somos aquilo que Aristóteles chamou de animais políticos, todos nós, inevitavelmente. Segunda razão, não há, gente, como separar religião de política. Não há como separar religião de política. O iluminismo tentou fazer isso, mas é impossível, porque desde que existe ser humano, existe religião e política e essas coisas estão entrelaçadas. Pensa nas sociedades tradicionais, por exemplo, onde muitas vezes o pajé e o cacique, mesmo tendo funções diferentes, eles estão ali sempre ligados, e o poder político nunca está separado do religioso. Pensa nas sociedades antigas, pensa nos conselheiros de Delfos, que davam conselhos para o rei de Esparta, por exemplo, que acessavam os deuses. Mesmo no Ocidente, sempre onde está se fazendo uma discussão política, vai haver religião ali, não tem jeito. Você não consegue falar para uma pessoa entrar na arena política e separar a religião dela. Não tem como, porque a nossa religião é parte fundamental de quem nós somos. A política, ao invés de excluir a religião, tem que ser um espaço onde todas as visões são ouvidas e debatidas. Então a segunda razão é que não tem como separar política e religião. Por mais que algumas pessoas digam que Estado laico é Estado ateu. Não é. Estado laico é um Estado que não adere a uma religião, mas está aberto a todas as visões religiosas, ok? Terceira razão, toda visão política é uma forma de fé. Toda visão política é uma forma de fé. Todo mundo que tem uma ideologia, todo mundo que tem uma visão política, essa pessoa tem uma visão de bom, de certo, de desejável. Essa pessoa tem uma visão da origem do mal. Essa pessoa entende a natureza do mundo de alguma forma que não é científica, ela não pode comprovar. Toda visão política depende de algumas crenças fundamentais que você não pode provar elas num laboratório. Então, por exemplo, quem é que acredita que nós devemos, como sociedade, buscar igualdade? Quem aqui acredita em algum nível de igualdade? Quem aqui acredita nisso? Ok. Isso não pode ser provado. Você acredita nisso, mas isso não pode ser provado. Se você olhar para a natureza, você não vai encontrar igualdade na natureza. E veja, eu não estou dizendo que a igualdade é ruim, ok? Eu só estou dizendo que ela é uma crença. Ela não é científica, ela é uma crença. E por ser uma crença, ela é religiosa. Todo sistema ideológico, toda a visão de política, todo sistema econômico tem na sua base algumas crenças fundamentais que são religiosas. Então, sempre que houver uma discussão política, vai haver ali uma visão de bom, de certo, do que é desejável, de onde nós viemos, para onde nós devemos ir, que ela é religiosa. Essa é a terceira razão pela qual nós podemos e devemos falar de política na igreja. Toda visão política é religiosa. E aí o que as pessoas vão dizer para nós cristãos é: você não pode discutir isso porque você é uma pessoa religiosa. Aí você diz: você também é. Certo? Esse é um bom argumento para a sua discussão de faculdade. Você também é. E começa a fazer perguntas para ele sobre a visão de política dele, e você vai ver que ele não consegue, ele tem que apelar para essas crenças fundamentais, porque todos nós temos elas. A quarta razão, gente, é porque por causa da situação do nosso país, nos últimos, pelo menos, mais de 4 anos, né? 2013 que abriu a caixa de Pandora, né, gente?
2013 começou. Eu estava lá nas manifestações, gente, 2013. Eu achei aquilo lindo. Eu não imaginava o que viria depois. Pois é, o Brasil começou a enlouquecer. Nós precisamos, nesse tempo de extrema polarização e conflito, compreender como é que o Evangelho molda a nossa visão de política. E eu tenho boas notícias. A Bíblia dá uma visão muito equilibrada e muito boa, muito saudável do que é política. E a fé cristã não é uma fé que fala apenas das coisas ditas espirituais, das coisas sobrenaturais, da alma, do céu. Não. A fé cristã fala de todas as coisas e nos capacita a enxergar todas as coisas de forma adequada. Casamento, dinheiro, trabalho, política, economia, criação de filhos. O Evangelho nos capacita a lidar com todas essas coisas de forma muito equilibrada. Ok? Essas são as 4 razões. E o objetivo dessa série, como o nome bem diz, é te tornar um ateu político. O que é isso? Eu gostaria que você saísse dessa série de 7 pregações entendendo que a política é sim um instrumento muito útil na busca pelo bem comum, mas também entendendo que a política não tem poder de salvar nem indivíduos, nem sociedades, nem países. Logo, a política nunca deveria ser o nosso objeto de fé ou de esperança, porque a política é muito limitada na sua capacidade de transformação. Então a política é útil, ela, se bem usada, pode trazer bem comum, mas nós não deveríamos colocar nela a nossa esperança. E por que isso é importante? Porque se o Brasil está na loucura em que nós estamos hoje, é porque nós começamos a colocar fé na política, esperança no político, A, B ou C. Se ele não vencer, o Brasil está perdido. Se o outro vencer, nós finalmente seremos libertos. Percebe? Isso é linguagem religiosa aplicada na política. Isso não vai dar bom. Nós precisamos nos tornar ateus na hora de pensar sobre política. E eu quero te ajudar nessa série a redirecionar sua fé e esperança para Jesus, esse sim, verdadeiro Salvador, esse sim, verdadeiro Senhor, digno de toda a confiança, de toda a esperança, de toda a fé. Amém? Wagner, vou te pedir a sua ajuda agora. Eu quero que o Wagner vai junto com mais alguém, pode ajudar o Wagner ali, por favor? Nós vamos, eu quero passar para vocês um pequeno papel contendo algumas coisas importantes antes da gente começar a nossa série. Aqui na Oikos nós temos uma declaração de fé, que resume aquilo que nós como igreja cremos, pregamos e ensinamos. E no final dessa declaração de fé nós temos um anexo sobre a nossa relação com a política. Por que é que nós fizemos isso? Essa foi uma declaração de fé votada por toda a igreja, aceita por toda a igreja, ok? Não é minha declaração de fé, é da Oikos. Porque nós levamos muito a sério o assunto política. Marília, dá um para mim também? E como esse é um tema bastante espinhoso e complexo, especialmente pelos últimos anos, a igreja então adotou uma visão, que vai ser a nossa visão oficial sobre política, e eu quero ler junto com você, ok? Eu quero ler esse pequeno documento junto com você. E é sobre isso que nós vamos tratar em toda essa série. O conteúdo que está aqui é o resumo daquilo que nós vamos tratar nessa série. Vamos começar a leitura? Tem mais alguém que está faltando aí? Todo mundo pegou? Sim? Muito bem. Por que eu estou fazendo isso, gente? Olha, se vocês puderem olhar para mim, um minutinho já vai ler. Porque eu estou entrando num campo minado, assim, sabe? Estou entrando num lugar perigoso. Vocês sabem disso, não sabem? Vocês estão vendo um homem andar numa corda bamba e alguns torcendo para cair. Não vou, no nome de Jesus. Isso aqui é um campo minado. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu estou vivendo no Brasil. Eu sei o que é falar de política, especialmente dentro de uma igreja. Eu sei. Estou ciente dos perigos. E é por isso que então a Oikos tem um documento, e eu quero que você leve esse documento para casa, para que você saiba que nós vamos ser fiéis a isso aqui. E eu quero então também não só apenas te tranquilizar, mas eu quero te ajudar a perceber que nós podemos sim ter um envolvimento muito sadio com política, mantendo a nossa fé intacta, íntegra. Ok? Vamos ler juntos? Anexo à igreja e à política. Como herdeiros da reforma protestante, carregamos conosco tanto a valorização da ação política como um meio de desenvolvimento humano, quanto a clareza de que Estado e igreja atuam em diferentes esferas e devem ter respeitadas suas devidas independências e separações. Sendo assim, a posição da Oikos acerca da política pode ser resumida nos seguintes artigos: Bíblia, Igreja e Política.
Cremos que Deus é soberano sobre toda a criação e humanidade, o que inclui todos os poderes políticos, sociais e econômicos, mesmo os que não o reconhecem como Senhor. Não há nada nesse mundo que não pertença por direito a Deus e a seu Filho, Jesus Cristo. Cremos que Deus, em sua infinita sabedoria, estabeleceu autoridades e lideranças para a vida em sociedade, a fim de que tais poderes usem suas atribuições para promover o bem comum e suprimir o mal e a injustiça. Cremos que a Bíblia fornece princípios de sabedoria para o florescimento e bom andamento da vida política, social, econômica e moral de toda e qualquer nação, independentemente de confissão religiosa, forma de governo ou visão ideológica. Cremos que o modelo bíblico de sociedade não pode ser plenamente enquadrado em nenhum lado do espectro político ou em qualquer sistema ideológico. Entendemos que o reino de Deus transcende essas categorias e, por isso, não devemos nos submeter de forma acrítica a nenhuma delas. Cremos que a igreja tem um papel profético nesse mundo, que inclui a proclamação verbal do evangelho e também a denúncia de pessoas, estruturas e autoridades que promovem todo tipo de injustiça. Democracia e envolvimento político. Defendemos o Estado democrático de direito ordenado pela Constituição brasileira de 1988. Acreditamos que igreja e Estado devem ser separadas e independentes. Não apoiamos um Estado cristão e nenhuma igreja estatal, prezamos a autonomia dessas esferas. Entendemos que cristãos têm plena liberdade e direito de atuarem na arena político-partidária, mas sempre representando um conjunto de valores e propostas visando o bem de toda a sociedade e não a defesa de interesses exclusivos de instituições religiosas. Por fim, política e a vida da comunidade. Nos comprometemos a não oferecer apoio institucional e formal a nenhum candidato a qualquer cargo político, eletivo, municipal, estadual ou federal. Nos comprometemos a ensinar a igreja nos temas de política segundo uma visão bíblica e centrada no reino de Deus e não a partir de compromissos ideológicos ou partidários. Decidimos que aqueles que ocupam funções de ensino e ou pastoreio na Oikos não podem, ao mesmo tempo, exercer liderança em partidos políticos ou ocupar cargos públicos eletivos. Posso ouvir um amém? Amém. Que assim seja e assim será. Eu quero que você fique com isso, eu quero que você leve para sua casa, eu quero que você leia mais, se você quiser tirar alguma dúvida, estamos todos à disposição. E por que fazer essa série agora, no início, quase mês de julho? Porque se for esperar para falar disso no mês de outubro e novembro, já vai estar pegando fogo, e eu quero capacitar, eu creio que o Senhor Jesus quer capacitar a igreja dele, para que nós sejamos pacificadores quando a coisa começar a pegar. Para isso nós temos que estar preparados antes. Eu quero que nesses próximos meses você amadureça a sua visão de política, para quando começar a rede social virar um campo de guerra mais do que já é, você tenha recursos teológicos, bíblicos, espirituais, não apenas para responder, mas para viver de maneira coerente com o Evangelho. Esse é meu desejo, e creio também que esse é o desejo do nosso Deus. Eu quero agora sim te convidar a abrir Marcos capítulo 16, versículo 19. O tema dessa primeira exposição nessa série é Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Nós vamos ler apenas o versículo 19. Marcos 16, versículo 19. Diz assim o texto: depois de ter lhes falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Vou repetir. Depois de ter lhes falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Podemos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te louvamos por esse tempo, por essa oportunidade maravilhosa, Pai, que é da igreja aprender sobre política de acordo com a sua boa palavra. Todos nós viemos para cá com ideias, com pressuposições, com preconceitos, com receios. Eu quero pedir que Teu Espírito Santo, essa presença maravilhosa, o Senhor entre nós, derrube os nossos medos, as nossas preocupações e nos ensine a confiar no Senhor e na Sua boa vontade. Nos ensina a ver aquilo que o Senhor vê como belo também. Aquilo que o Senhor diz que é desejável, nos ensina a desejar. E que isso traga paz, alívio, consolo, coragem para cada um de nós, no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Gente, um versículo muito pequeno para falar de uma coisa muito importante. Jesus Cristo é o Senhor. Esse versículo 19 aqui acontece no momento em que Jesus já teve o seu ministério público terreno, por quase 3 anos. Jesus já morreu, Jesus ressuscitou e foi elevado agora aos céus.
Para muita gente, esse momento aqui significa só o fim do ministério de Jesus. Muita gente passa pela ascensão de Jesus como se fosse só Jesus subindo, sabe, sumindo. Ah, Jesus sumiu, ele subiu, está tudo certo e ele não está mais aqui. Mas isso é muito mais do que apenas Jesus encerrando o seu ministério terreno. Esse é um dos momentos mais importantes de toda a história bíblica, do Gênesis ao Apocalipse. Entender esse texto aqui vai te capacitar a entender política muito melhor. Você não vai conseguir entender política sem entender primeiro o que significa que Jesus é o Senhor. E nós não vamos conseguir entender esse texto sem antes entender toda a história bíblica. Por quê? A história bíblica é a verdadeira história desse mundo. Gente, cada um de nós vive dentro de uma história, dentro de uma narrativa que nós consideramos ser a verdadeira história desse mundo. Talvez você acredite que a história desse mundo é a história da sua felicidade pessoal, ou da sua realização profissional, ou sexual, ou familiar. Ou talvez você é um cara que gosta de história e você acredita que a história desse mundo é a história dos conflitos entre as nações, ou é a história do capitalismo, ou é a história do comunismo, ou seja lá o que for. Cada um de nós acredita e vive dentro de uma narrativa, uma grande narrativa que nos move. Mas a verdadeira história desse mundo, a narrativa que move esse mundo, não é a história do capital, ou da política, ou das guerras, ou da nossa felicidade. A verdadeira história desse mundo é a história do Deus que criou todas as coisas e está redimindo todas as coisas. Do Deus que criou uma criação, essa criação caiu, e ele está então agindo, trabalhando para criar uma nova criação. Eu queria pedir para o Vini colocar uma imagem. Essa imagem vai ser fundamental para a gente compreender essa grande história. Vini, por favor, nós vamos ficar aqui um tempo, gente. Essa grande história da Bíblia passa por esses 4 grandes momentos. Talvez você esteja perguntando, por que falar sobre isso numa série sobre política? Porque você só entende um fato quando você entende a história dentro da qual esse fato está. Como assim? Quero que você imagine uma cena. Feche seus olhos, feche seus olhos. Não vou fazer nada estranho, prometo. Talvez eu faça, mas agora não. Feche seus olhos. Quero que você imagine aí uma pessoa, uma moça. Não, um moço. Um moço ele está andando pela rua, ele entra numa floricultura, ele cheira uma flor e ele começa a chorar. O moço andando na rua, ele entra numa floricultura, ele cheira uma flor e ele começa a chorar. Abre os seus olhos. O que isso significa? O que significa essa cena? Você vai dizer, não sei. Por que você não sabe? Porque você não sabe a história maior, percebe? Possibilidade 1, esse cara está indo comprar uma flor para pedir a noiva dele em casamento. Ele sentiu o cheiro da flor, ele lembrou dela, ele se emocionou. Certo? É uma possibilidade. Segunda possibilidade, esse cara está indo para um velório, uma pessoa muito amada dele faleceu. Ele cheirou a flor, ele lembrou dela, deu saudade, ele chorou de emoção. Terceira possibilidade, esse cara é um colecionador de flores raras, ele cultiva flores raras. Ele estava procurando uma flor específica há muito tempo. E quando ele olhou ela, ele sentiu o cheiro dela e falou, finalmente. Sim, é uma possibilidade. Quarta possibilidade, ele foi comprar flor para decorar a casa dele. Mas ele não sabia que ele era alérgico. Aí ele sentiu o cheiro da flor e começou a lacrimejar. Sim, todas essas são possibilidades. Como é que você sabe o significado dessa cena? Você precisa entender a história maior. Da mesma forma, você só vai entender a política quando você entender toda a história desse mundo. Você não vai compreender o significado da política sem compreender a história em que ela está inserida. A história é fundamental. Entender toda a história vai te fazer olhar para a política e dizer, então é para isso que ela serve. Sim, é para isso que ela serve. Então a história do mundo, a verdadeira história desse mundo começa com Deus criando todas as coisas. A Bíblia mostra que Deus, do nada, fez todas as coisas. Ele começa dizendo, haja luz. Separação das luzes e da terra, da água seca e da parte molhada, e ele começa a criar, e ele cria um mundo cheio de harmonia, de beleza, de conteúdo e de ordem. Ele coloca ali seres humanos, ele dá a imagem dele para esses seres humanos, ele diz, vocês agora têm a minha imagem, receberam minhas características, algumas delas, para que vocês possam cuidar desse mundo, proteger esse mundo, fazer esse mundo florescer. A política começou aí. Deus é o dono desse mundo.
Deus é o rei desse mundo. E Ele está investindo os nossos primeiros pais de autoridade para governar esse mundo também. E é muito bonito porque na criação não há uma divisão, não há um desalinhamento, não há uma contradição entre os seres humanos atuando na terra e Deus governando nos céus. Porque nós temos perfeita comunhão com Deus. Já o coração do Senhor que diz: venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Tudo que era a vontade de Deus nos céus era realizado. É assim que Deus nos criou. Não há guerras, não há desigualdade, não há exploração, não há abuso dos recursos naturais. Tudo que o ser humano faz na sua relação consigo, com Deus, com outras pessoas, é bom. Tudo é bom. Nós temos um rei, um povo, um território, uma lei pela qual esse rei governa, e tudo isso produz vida. Ok? O problema é que essa história continua. Os nossos primeiros pais não se contentam em ficar debaixo da autoridade desse Deus, debaixo da autoridade desse rei. Eles dizem: nós mesmos queremos reinar. Nós mesmos queremos definir o que é bom, o que é certo, o que é desejável, o que não é. Nós queremos ser deuses, nós queremos ser reis absolutos. Ao fazer isso, nós nos desconectamos, nós saímos da autoridade e do reinado desse Deus. Nós buscamos o nosso próprio reino. O problema é que o ser humano não consegue reinar a si mesmo. Quando ele acredita que ele é senhor de si, na verdade ele é escravo dos seus próprios maus desejos, aquilo que a Bíblia chama de pecado. Nós nos tornamos escravos dos nossos próprios pecados, nós nos tornamos escravos da morte. E é por isso que tudo começa a despedaçar. Toda vida, toda harmonia, todas as relações humanas, familiares, a pobreza começa a surgir, a violência começa a surgir. Qual é o problema? Nós saímos daquele lugar abençoado onde Deus reina sobre nós, onde nós vivemos de acordo com a boa vontade dEle. Nós queremos decidir e definir a nossa vontade, impor a nossa vontade. E a nossa vontade produz morte. Mas Deus, nós estamos na queda, mas Deus diz que esse não seria o fim. Ele promete que Ele vai redimir todas as coisas. Ele promete que vai pegar a bagunça que nós criamos, vai redimi-la, vai restaurá-la para criar uma nova criação. E após uma longa espera, é isso que Deus faz em Jesus Cristo. Deus envia Jesus para resolver essa história, para lidar com o caos que nós criamos. Gente, Jesus não veio salvar almas para levar para o céu. Jesus veio restabelecer o reino de Deus sobre toda a criação. Isso envolve seres humanos? Sim. Isso envolve as nossas almas? Sim. Mas também envolve os nossos corpos. Também envolve toda a criação não humana. Jesus veio restabelecer o reinado de Deus que Deus criou lá na criação. Mas para isso, Jesus precisa destruir aquilo que impede o reino de Deus, o pecado. E o pecado não pode ser vencido por espadas, o pecado não pode ser vencido por exércitos, o pecado só pode ser vencido quando ele é pago. É isso que Jesus faz na cruz. Você se pergunta por que a cruz? Porque na cruz, Jesus está recebendo sobre ele o poder do pecado e da morte. Ele está recebendo nele a condenação pela nossa queda, pela nossa separação de Deus. A boa notícia é que não para aí, não para na morte de Jesus. Jesus ressuscita. E quando Jesus ressuscita, gente, não é apenas um homem voltando da morte. Houve outros milagres assim na Bíblia. O que é de tão especial na ressurreição de Jesus? Ele ressuscita, e quando ele ressuscita, ele está iniciando uma nova criação. Quando Jesus sai do túmulo, não é apenas um homem saindo do túmulo, é uma nova criação sendo iniciada a partir de Cristo. Jesus é o primeiro. Nós estudamos hoje de manhã lá no DNA, Jesus é a primícia de uma nova criação. O que é primícia? É o primeiro fruto. Imagina uma colheita de milho. Aliás, vai ter milho no final do culto, tá bom, gente? Vocês passam lá na cantina, vai ter uma cantina hoje, vocês comem o milho que tá show. Eu que fiz, gente. Eu que fiz. Ou seja, vocês podem colocar suas expectativas lá embaixo, porque não tem como errar no milho, né? Imagina então um campo onde o fazendeiro está plantando milho. Surge o primeiro milho. Isso é a primícia. Daí em diante virão mais milho, certo? Jesus é o primeiro fruto dessa nova criação. Primeiro. Em breve começarão a surgir mais frutos, mais frutos, mais frutos. E um dia toda a terra será cheia
dessa nova criação. A velha criação será desfeita e uma nova criação se estenderá por todo o mundo. E aqui nós chegamos então no texto de Marcos, capítulo 16. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e agora ele se sentou à direita de Deus. Por que é que Jesus se senta à direita de Deus? Se você já assistiu um filme ou leu um livro sobre reis, o rei tinha um lugar de honra, um lugar à sua direita. Quem senta à direita desse rei compartilha da autoridade dele, do poder dele. Ao morrer e ressuscitar, Deus olha para Jesus e diz: por causa do seu sacrifício, por causa daquilo que você fez por toda a humanidade, agora você será rei sobre toda essa nova criação. Você compartilhará a minha autoridade, o meu poder. Jesus está agora à direita de Deus, reinando junto com Deus. Então quero que você pare e pense sobre isso. Agora do lado de Deus tem um homem em corpo, Jesus Cristo, reinando esse mundo. Ele foi colocado lá pelo próprio Criador. E haverá um dia que esse Jesus voltará para estabelecer o seu reino definitivamente sobre esse mundo. Haverá um dia que Jesus voltará para estabelecer uma nova criação, novos céus, nova terra, onde todo o mal será lançado fora, será desfeito. Até lá nós estamos num tempo intermediário entre a redenção e a nova criação completa. Nós estamos num tempo intermediário de já e ainda não. O reino de Deus já chegou em Jesus, mas ainda não totalmente. O reino de Deus já começou em Cristo, mas ainda não perfeitamente. Ainda há sinais da queda, ainda há morte, ainda há doença, ainda há divórcio, ainda há todo tipo de conflito econômico, social, racial, político. E por que é importante nós entendermos essa história? Porque se nós não entendermos a história, nós não entenderemos os fatos dela. Aonde nós estamos na história de Deus? Entre o já e o ainda não. Aonde nós estamos na história de Deus? Nós estamos à espera do reino de Jesus. Nós estamos à espera que Jesus volte para reinar sobre toda a terra de forma definitiva, sobre tudo e sobre todos. Até lá, qual é o nosso papel? Até lá o nosso papel é espalharmos essas boas notícias. Boas notícias, o reino de Deus chegou em Jesus Cristo. Creia em Jesus, se arrependa dos seus pecados e você será parte do reinado de Deus. Você poderá voltar a experimentar a vida da criação, uma nova criação. Isso aqui é importante. Tudo isso aqui é muito importante. A ascensão de Jesus não é apenas ele sumindo e subindo nas nuvens, dando um rolê na nuvem. Não. A ascensão de Jesus é ele sendo reconhecido publicamente por Deus como o Senhor. No capítulo 16, versículo 19 que nós lemos, diz assim: depois de ter lhes falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Essa é a única vez em que a expressão Senhor Jesus aparece em Marcos. Quando Jesus era um homem carpinteiro, simples, ele não foi chamado de Senhor Jesus, ele foi chamado de mestre. Quando Jesus estava morto na cruz, ele não foi chamado de Senhor, ele foi chamado de uma série de outras coisas, xingamentos inclusive. Ele se torna Senhor quando ele morre e ressuscita e ascende aos céus. Ele é chamado agora de Senhor. E por que isso é importante, gente? A palavra grega para Senhor aqui é Kyrios. Aí você pergunta, e daí? E o Kiko? Não, isso é importante. Kyrios era a palavra usada para se referir a César. Sabe César? César era o imperador. O Império Romano se espalhava por todo o mundo. Imagina que existe um império global. Um império global. Por diversos continentes, entre diversas culturas, um grande império. E tem lá um cara sentado no trono. O nome dele é César. César Augusto, César isso, César é um título. E a forma de se referir a César era Kyrios, o Senhor. Mas Marcos está olhando e está dizendo para a gente, o Kyrios é Jesus Cristo. Acima do trono de César está o trono de Deus, onde Jesus compartilha a sua autoridade, onde Jesus compartilha o seu poder. E é dentro dessa estrutura, onde os reinos humanos, onde a política humana está aqui no meio, e Jesus está aqui, é que nós entendemos a política. É dentro dessa estrutura, nós estamos aqui, nós temos governantes, nós temos deputados, nós temos políticos, algumas nações têm reis, mas há autoridade superior a ela. Jesus é o verdadeiro Senhor, Jesus é o verdadeiro Kyrios,
Ele é aquele que está sentado no trono dos céus, governando sobre tudo e sobre todos. E essa é a história, gente, que explica tudo o que está acontecendo ao nosso redor. De onde o mundo veio, o que está errado com o mundo, para onde o mundo vai, o que Deus está fazendo na história, qual é o nosso papel nessa história. Essa história aqui tem que controlar a nossa visão de todas as coisas. O discipulado, o que é discipulado? Discipulado é você aprender a viver dentro dessa história. Discipulado não é você aprender algumas práticas devocionais, por melhores que elas sejam. Discipulado é você aprender a viver dentro dessa história, a viver o seu papel, o meu papel dentro dessa história. É você aprender a ver o casamento dentro dessa história, o seu trabalho dentro dessa história, o luto dentro dessa história, o dinheiro dentro dessa história. Todas as coisas para fazerem sentido para um cristão precisam ser encaixadas dentro dessa história. É somente a partir dela que as coisas têm o seu real significado. Vamos pensar o trabalho então. Antes de falar de política, vamos pensar o trabalho como um exemplo simples. Por que o trabalho é bom, gente? O trabalho é bom. Sem trabalho vocês não teriam cadeira para sentar, não teriam microfone para falar, não teriam roupa para vestir, percebe? Tudo é trabalho. Por que o trabalho é bom? Porque Deus criou. Olha que bênção. Deus criou o trabalho. Por que o trabalho é difícil? Por que o trabalho é cansativo, é frustrante? Por que eu ganho menos do que eu deveria? Por que a inflação é tão alta? Porque nós caímos. Nós caímos e agora os sistemas todos estão desalinhados, quebrados. Eles estão ali, mas estão... E agora? Por meio de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, todas as coisas estão sendo redimidas, inclusive o trabalho. Em Cristo, você não precisa ir para o seu trabalho odiando tudo e todos, odiando o seu chefe, odiando a sua função, odiando a carga horária, odiando tudo. Não, em Cristo você pode aprender a trabalhar, entendendo que você trabalha para o Senhor. Você pode fazer o seu trabalho, não importa quão simples ele seja, ou quão simples você acha que ele seja, dizendo, eu estou de alguma forma contribuindo para o bem desse mundo. Isso é redenção do trabalho. E vai chegar um dia, nova criação, onde o trabalho será liberto de todo o seu cansaço, de toda a sua frustração. Você vai plantar e vai colher, tudo. Não vai ser cansativo, não vai ser destrutivo trabalhar, vai ser alegre, prazeroso, nova criação. Pense em relacionamentos. Por que o amor é uma coisa tão incrível? Porque Deus nos criou para amar. Por que amar é tão difícil? Porque nós caímos, nós nos separamos uns dos outros. E agora, em Cristo, nós somos livres diariamente do egoísmo, ou somos libertos diariamente do egoísmo, para que nós possamos viver relacionamentos de amor verdadeiro. E vai chegar um dia, na nova criação, que todo o nosso egoísmo vai ter sido extinto. Duplas intenções, mentiras, objetificação do outro, manipulação, tudo isso vai acabar. E nós poderemos amar e sermos amados perfeitamente. Percebe? Todas as coisas, para fazerem sentido, precisam ser colocadas dentro dessa história. A política também. O que é a política? A política é o instrumento que Deus nos deu para termos justiça pública entre o já e o ainda não. Justiça é o instrumento que Deus deu para os seres humanos, para que poder e riquezas sejam usadas para o bem comum entre o já e o ainda não. A política é isso. A política não é a nossa origem, a política não é a raiz de todos os males, a política não é a salvação e a política não vai trazer o paraíso. É Deus quem vai trazer. Política tem data de validade, gente. Um dia a democracia vai acabar. Não, porque nós teremos um rei. Já pensou sobre isso? Que a democracia vai acabar, gente. Graças a Deus por isso. Alguém pode editar isso, vai dar muito ruim, né? Daria muito ruim. Voto vai acabar. Político mentiroso vai acabar. Voto no A, no B ou no C. Primeira via, segunda via, terceira via, sexta via. O que eu voto? Vai acabar. Porque um dia nós teremos um rei. Ele reinará sozinho, bondosamente, perfeitamente sobre tudo e sobre todos. A política não está no trono da história, Jesus está. Eu preciso que você entenda essa afirmação, Jesus Cristo é o Senhor, porque ela é a base dessa série. Se você não entender que Jesus Cristo é o Senhor, você não vai entender nada.
Porque se Jesus Cristo é o Senhor, a nossa fé e a nossa esperança devem estar nele e não na política. Porque se Jesus Cristo é o Senhor, nós ansiamos febris, não pelas eleições, mas pelo reino dele, não pelo candidato A ou B ser eleito. Se Jesus Cristo é o Senhor, a sua oração que vai ser feita todo dia quando você acordar, não vai ser: Senhor, por favor, me livra do candidato X. Vai ser: venha o teu reino, venha o teu reino, Senhor. Quando você entende que Jesus Cristo é o Senhor, você se torna um ateu na política. Você vai tratar a política como uma ferramenta útil e necessária, mas não mais do que isso. Você vai parar de brigar com todo mundo da sua família, com o seu tio, sabe o tiozão da pochete? Sabe o tiozão que dá as piadas e tal? Você vai parar de odiar ele. Você pode entender que ele está errado, muito equivocado, mas o seu coração não vai mais estar na política, o seu coração vai estar no reino. Imagina o que seria o nosso Brasil, o nosso país não mais dividido por conflitos políticos. Imagina o que seria você poder entrar na internet e dar uma opinião assim e não ter medo. Imagina, que bênção. Nós precisamos nos tornar ateus políticos. Eu quero caminhar para o fim, falando de 3 implicações do fato de que Jesus Cristo é o Senhor. Vini, por favor, a primeira delas é de que o céu não está vazio. Jesus é o rei da história, por direito. Por que estou dizendo isso, gente? Porque isso muda todas as coisas. Como eu disse, nós reconhecemos as autoridades humanas, reconhecemos os governantes políticos, mas nós não nos dobramos a nenhum deles como supremos. Essa frase, Jesus Cristo é o Senhor, era a frase mais importante dos cristãos primitivos, sabia disso? Por que a igreja foi tão perseguida? Não é por causa da religião cristã, é por causa dessa afirmação: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus é o Quírios, não é César que é o Quírios. Naquela época o imperador tinha que ser adorado, você tinha que ir em praça pública e adorá-lo, você tinha que ir em certos festivais de adoração ao imperador, e os cristãos diziam: não, eu reconheço sim, o imperador existe, ele é governante, eu reconheço, eu pago os meus impostos, mas ele não é Deus, ele não é divino, a minha vida, a minha lealdade suprema não pertence a ele, eu não me dobrarei, não importa o que ele queira de mim, eu não me dobrarei. Por isso os cristãos foram perseguidos, por isso os cristãos foram odiados, porque eles diziam que havia uma autoridade acima de toda a autoridade. O céu não está vazio, há um trono nele e Jesus Cristo está sentado nele. Isso significa que cada pessoa desse mundo, cada nação, cada deputado, cada vereador, cada mãe, cada pai, cada homem, cada mulher, cada estudante, cada professor, no final das contas, deve suprema lealdade a Jesus, inclusive aqueles que não creem em Jesus. Jesus não é rei apenas sobre o povo dele, ele reina sobre todos. Alguns reconhecem e se submetem ao senhorio de Jesus, outros rejeitam o senhorio de Jesus. Isso é muito importante, gente, porque isso significa que quem domina esse mundo não são políticos, não são influenciadores, não são cientistas, não são criadores de políticas públicas, não é a Anitta. Isso é muito importante falar sobre a Anitta, porque a Anitta deu para ensinar teologia no Twitter agora, vocês viram isso? Ela quis explicar o que é temer a Deus, e tem milhões de pessoas dizendo assim: nossa, Anitta, você está certíssima, porque para elas a Anitta é a autoridade suprema, ou qualquer outra pessoa que tenha milhões de seguidores. Essas pessoas não são os nossos reis, nós não devemos nada a elas, senão honra a quem merece honra, respeito a quem merece respeito, tributo a quem merece tributo, apenas isso. Toda pessoa que existe nesse mundo terá de prestar contas ao Rei do Universo, que é Jesus Cristo. E isso é tão importante em 2022 quanto foi no primeiro século, porque cada dia mais eu me sinto pressionado a moldar as minhas opiniões, crenças, a partir do que movimentos políticos, movimentos culturais, ideologias, seja a direita, seja a esquerda, dizem que eu tenho que acreditar, que eu tenho que crer, que eu tenho que falar.
Vocês percebem? Continuam existindo altares para César por todas as praças públicas, em cada post de rede social. Esse é Deus, você tem que adorá-lo. Essa é a verdade absoluta, você tem que aceitá-la. Porque sim, porque senão eu vou perseguir você, porque senão você vai ser coloque aí as palavras, porque senão você vai ser um intolerante, porque senão você vai ser isso, ou aquilo outro. Como cristãos, nós temos 2 milênios de história bastante calejada para dizer: você não é Senhor. Eu devo autoridade e obediência suprema a um Senhor. Eu me recuso, obrigado. Não é nenhum político, movimento cultural, grupo cultural, ideologia que define aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que é justo. Jesus é o Rei, Ele define e a Ele nós prestaremos contas. E quando Jesus julgar esse mundo, Ele vai julgar segundo os padrões dEle e não segundo os padrões de uma cultura. Não é porque uma cultura diz que algo é bom ou algo é ruim, que aquilo é bom ou é ruim. Você que é discípulo de Jesus, não deixe pessoas tomarem um trono que não pertence a elas. Ainda que a maioria diga isso, ainda que a maioria do nosso país diga isso aqui é certo, isso aqui é errado, nós permanecemos ao lado do rei, e não da maioria. Mas o poder não emana do povo, mas o povo não está sentado no trono do universo, lá só tem um, lá não tem lugar para 2, tem um. O céu não está vazio, há uma autoridade acima de todos, e é por isso inclusive que nós como igreja, um dos nossos papéis, isso está aqui na nossa declaração, nós vamos falar mais sobre isso depois, é chegar nas autoridades que são injustas, e com muito respeito e com muito amor, dizer: vocês são injustos, é nosso papel, nós devemos fazer isso. A igreja tem que ser profética nesse sentido. Por quê? Porque é nossa opinião, porque é nossa ideologia? Não, porque o Senhor Jesus disse que algo é mal, portanto isso é mal. Ô vereador X, roubar dinheiro é errado, não importa que você é do meu partido, não importa que eu goste das suas propostas, é errado. Há uma autoridade superior que julga todas as demais. O céu não está vazio. Não deixe ninguém arrogar para si uma autoridade que só pertence ao nosso Deus. Jesus é o Senhor. Ele julga, Ele define o que é bom, Ele define o que é o certo, Ele define o que é errado, Ele define o que é terrível. Ele define. Segunda implicação sobre isso: a história não saiu dos trilhos. A história não saiu dos trilhos. Jesus governa a história soberanamente para cumprir os propósitos dele. Gente, teve um momento na pandemia, eu lembro que Thalys e eu saímos, e foi aquele momento que teve um monte de incêndio aqui na cidade, vocês lembram? Quem não estava aqui, acho que não estava aqui, então não viu. Teve um monte de incêndio no estado de São Paulo, vocês lembram disso? E nós saímos de carro, e pandemia super pegando, o céu, gente, vermelho assim, fuligem, vermelho assim. Aí eu cheguei no posto de gasolina, a gasolina a 6 e tanto. Eu falei: linda, não parece o Armagedon? Caraca, olha esse preço de gasolina. Eu estou me sentindo no Mad Max, assim, sabe, Mad Max? Onde tipo, gasolina é ouro. Eu falei: olha esse horizonte vermelho, todo mundo de máscara, com medo. Eu falei: gente, fim dos tempos chegou. À vista, assim, sabe? Quando a gente sai, a gente vai no mercado, a gente vê inflação. Quando a gente vai nas ruas, a gente vê desigualdade. Quando nós vemos guerras aqui e acolá, quando nós vemos injustiça, violência, nós ficamos perplexos, não ficamos? A gente olha para o mundo e diz: cara, esse mundo é um carro desgovernado. Esse mundo aqui é caos, e não tem sentido. A gente está indo rumo ao abismo. Não é isso que a gente sente? Como é que eu vou viver amanhã? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Será que eu sobrevivo a isso tudo? Será que vai ter médico para cuidar de mim? Será que a minha família, percebe? O medo. Semana que vem nós vamos falar sobre isso. É a partir desse medo que surgem falsos messias. Eu não estou usando aqui messias como um trocadilho, ok? Ok? É desse medo que surgem falsos messias. Se você não votar em mim, a vida vai acabar, o Brasil vai ruir.
Se você não votar em mim, nossa, 30 gerações de maldição. Percebe? Eles precisam do medo para instilar medo e para instilar fé na política. É por isso que, como cristãos, nós não nos desesperamos, porque nós cremos que a história está sendo governada soberanamente por Jesus. Jesus não está no céu sentado, olhando a história acontecer, dizendo assim, gente, eu estou esperando voltar, depois eu resolvo essa parada. Jesus está ativamente governando a história. Sim, ainda há muitos males, sim, ainda há muito caos, mas ele não está ausente, ele não está indiferente. Paulo vai nos dizer em Romanos que ele está aguardando pacientemente, até que mais pessoas reconheçam a sua graça. Ele está esperando pacientemente para que mais pessoas possam crer nele, até que ele volte. Então, se você está com medo da política, deixa eu te dizer, não vão ser presidentes, não vão ser forças culturais, não vão ser lobbies políticos que vão definir o rumo do Brasil ou do mundo. Não vão ser leis, não vai ser a ONU, não vai ser alguma tendência cultural que vai dizer para onde a história vai. Sim, essas forças são poderosas e sim, elas podem produzir muito bem ou muito mal, mas Cristo continua reinando soberano. Soberano. Isaías nos diz que as nações são como gotas num balde para o nosso Deus. Ainda que os exércitos do mundo, as ogivas nucleares fossem todas reunidas, elas seriam pó diante do nosso Senhor. O Salmo 93 diz, o salmista diz, o Senhor reina, ele se vestiu de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme, não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a sua voz, levantaram o seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Troque ondas do mar por movimentos políticos, culturais ou sociais. O salmista está dizendo, o mundo está firme, não se abalará. O trono de Deus está firme desde a antiguidade, nada o tirará do lugar dele. Eu não sei para você, mas isso para mim são excelentes notícias, boas notícias. Gente, é normal nós termos medo, porque decisões de um político, uma política pública mal feita, uma irresponsabilidade, corrupção, essas coisas podem fazer muito mal para uma nação. É normal nós termos medo, é normal nós olharmos para o futuro e ficarmos preocupados, é normal. Se você não sentir algum nível de preocupação, você está morto dentro da calça. Você tem que olhar para o futuro e dizer, cara, o que nos aguarda? Faz parte. Os cristãos do primeiro século também experimentavam isso. Eles estavam com medo da perseguição. E é por isso que surge o livro de Apocalipse. Já leu Apocalipse, gente? Se você é uma pessoa assim, curiosa, vai ler. Você vai assim achar louco. Você vai dizer, uau, que doideira isso aqui, cara. O que está acontecendo? Eu lembro de vocês devem conhecer o Rodolfo Abrantes, é um cantor. Ele não era crente, ele se converteu e ele disse que ele fumava muita maconha. E aí ele continuava fumando maconha, mesmo convertido ele continuou fumando. Aí um dia ele estava fumando maconha e lendo Apocalipse. Ele disse que ele olhou e falou, cara, o que está rolando aqui? E ele percebeu que ele tinha que parar com aquele negócio, ele parou de fumar ali, lendo o Apocalipse. Então se você está com algum tipo de problema de droga ou de vício, sugiro a leitura. O que é o Apocalipse, gente? É o apóstolo João escrevendo para os cristãos perseguidos. Cristãos que estavam com medo. O que o imperador vai fazer com a gente? O que será de nós amanhã? O que vai acontecer? E aí o Apocalipse é o Senhor Jesus nos revelando. Aliás, Apocalipse, na verdade, vem de revelação. É o nome original do livro, revelação. É o Senhor Jesus revelando o final da história. E não apenas o final da história, mas o que está acontecendo na história naquele momento. E o livro de Apocalipse nos mostra, sim, a guerra, a perseguição, a caos. Sim, a humanidade vai sofrer. Sim, o povo de Deus vai sofrer. Mas essas são as dores finais. São as dores de parto. Porque o reino de Deus está chegando.
Então o Apocalipse é para lidar com o povo cristão amedrontado sobre o futuro, amedrontado com o que o Estado faria com eles. O Apocalipse então mostra o que está acontecendo na realidade, que vai acontecer no futuro, e isso capacitou cristãos do passado a superarem as piores perseguições. E não apenas do passado, mas ainda hoje. Cristãos em ditaduras da esquerda, ditaduras da direita, ditaduras do centro, superam e continuam vivendo e existindo e mantendo a sua fé, porque eles olharam para o Apocalipse, e o Apocalipse tem uma mensagem: Jesus reina, Jesus reinará perfeitamente. O reino dele virá com poder e glória um dia. Jesus não perdeu o governo da história, ele continua no controle desse mundo. Há 2 semanas nós tivemos o DIP, Domingo da Igreja Perseguida. Você já se perguntou como é que cristãos sofrem e continuam na fé? O que esses caras têm? Esses caras têm uma profunda convicção de que a história não saiu dos trilhos. Você precisa e eu preciso que o nosso coração e que a nossa fé sejam alinhados, sejam colocados no lugar. Nós precisamos crer que Jesus continua governando a história. E por último, terceira coisa, o fim, Vini, por favor. O fim não está em aberto. Jesus voltará para trazer novos céus e nova terra. O céu não está vazio, há uma autoridade suprema. A história não saiu dos trilhos, Jesus está governando. O fim não está em aberto. Nós sabemos o fim. Em breve, Jesus voltará para reinar sobre todos e sobre tudo. Um governo mundial. O pessoal da teoria da conspiração já pira, né? Governo mundial, a pessoa já fica assim. Sim, gente, um dia nós teremos um governo mundial. Jesus será o rei. Não vai haver fronteiras nacionais, não vai ter presidente, não vai ter juiz, não vai precisar de lei, não vai precisar de médico, não vai precisar de remédio, não vai nem precisar de lencinho de papel, porque não haverá mais lágrima. Esse é o fim para o qual o Senhor Jesus está conduzindo a história. Nós não iremos para um céu etéreo feito de algodão doce ou nuvens. Jesus voltará e trará os céus para uma nova criação. Novos céus e nova terra. Ele reinará fisicamente sobre um novo mundo. Ele não vai voltar mais para ensinar ou para curar. Não mais será necessária a cura. Não mais será necessário ensino. Quando ele reinar, tudo ficará no seu devido lugar. E toda injustiça, e toda maldade, todos aqueles que se opuseram a Jesus, serão destruídos para sempre. Isso é boa notícia para mim e para você, porque quando nós cremos em Jesus, nós conhecemos o futuro. Nós não conhecemos os detalhes sobre o futuro. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, nem daqui uma semana, mas eu sei do meu futuro eterno. Nós estaremos com Jesus, num mundo de justiça e de graça, em novos corpos, sem morte ou sem mal. A história não está em aberto, a história não vai ser decidida por conflitos políticos e de poder. Esse mundo já tem um destino traçado, o reino de Deus, uma nova criação, e nada pode mudar isso. Nada pode mudar isso. Ainda que você olhe para o lado e pense, meu mundo, para onde nós vamos? Nós vamos para uma nova criação, onde o Senhor Jesus reinará. Sim, o futuro pode ser mais difícil ou mais fácil, dependendo da qualidade daqueles que nos governam. Mas a nossa esperança, a nossa fé não tem nada a ver com nenhum deles. Porque o fim não está em aberto, nós não temos como cristãos utopias políticas. Nós não esperamos trazer o paraíso para a terra por meio da ação humana, por meio do voto, por meio de reformas. Nós não esperamos isso. Nós somos muito realistas, muito realistas. Se alguém tirar um sarro de você, fala, você é crente, você acredita em Deus, pô, você é um cara que acredita em qualquer coisa, né? Aí você vira para ele e diz, mas e você que acredita na ideologia X? Sério? Sério? Não tem nenhum sentido o que você fala, isso nunca vai acontecer. Como cristãos, nós somos as pessoas mais realistas desse mundo. Mais realistas. Nós vemos a beleza desse mundo, nós vemos a queda desse mundo. Nós olhamos para Jesus e vemos a redenção desse mundo, e nós temos a esperança de restauração completa desse mundo.
Nós temos uma utopia, sim, o reino de Deus. Nós temos uma ideologia, sim, o reino de Deus. Mas nós não entregamos os nossos corações a ninguém. Até lá, o que é que nós fazemos? Assim, show, entendi. Jesus é o Senhor, entendi. O reino de Deus, entendi. O que a gente faz até lá? Nós vamos entender isso melhor nas próximas semanas. Mas já te adianto, nós nem ficamos parados, dizendo, bom, o reino de Deus vai vir, então deixa eu sentar aqui no meu sofá, assistir uma série boa, comer uma pipoca top, porque Jesus volta mesmo, ele vai resolver o problema do mundo. Não é. A esperança produz algo. Por outro lado, nós nem nos lançamos em ativismo político, cego, desenfreado, idólatra, como se nós pudéssemos trazer o céu para a terra. Não, nós também não fazemos isso. Há uma forma de testemunhar de Jesus nesse mundo, de forma fiel, relevante, abençoadora. Essa série vai ser sobre isso. Eu quero te chamar a ficar de pé, por favor. Eu desejo do fundo do meu coração que nessas próximas semanas e meses, se houver alguma preocupação no seu coração, que seja sobre o reino de Deus. Como o Senhor Jesus bem disse, se vocês vão se preocupar com alguma coisa, se preocupem com o meu reino e as demais coisas serão acrescentadas. Se vocês vão se ocupar com alguma coisa, se ocupem com as minhas coisas e as demais coisas eu vos acrescentarei. Eu desejo do fundo do meu coração que aqui na Oikos, a nossa oração não seja... Não, a gente vai orar pelas eleições, sim, mas não seja um medo. Se o nosso candidato vai ganhar ou vai perder, se as propostas que a gente gosta vão ser realizadas ou não. Que a gente seja um povo da esperança, sabe? Que o conteúdo das nossas redes sociais seja mais do que política partidária, seja fé no nosso Senhor. Que a nossa forma de falar de política e eleição seja temperada, seja bondosa, que nós temos uma esperança. Se você não conhece o Senhor Jesus, se você ainda não participa do reinado dele, tem uma boa notícia para te dar. Você pode participar desse reino, você pode se tornar cidadão do reino de Jesus, não por nenhuma obra, não por algo que você possa fazer, ou por vir à igreja, mas por crer nele. Reconhecer que sozinhos nós somos quebrados e falhos, nós jamais vamos ser aquilo que nós deveríamos, mas que Jesus, o perfeito homem, o perfeito Deus, ele é. E confiando nele para perdão e para a restauração de todas as coisas, abraçando ele com todo o seu coração, você se torna parte do povo dele, é só isso. Nenhum de nós aqui que segue a Jesus fez algo para se tornar seguidor de Jesus. Nós somente cremos. Nós colocamos nele toda a nossa confiança e dependência. Se você não segue o Senhor Jesus e tem vontade de fazer isso, eu não vou te chamar aqui na frente, mas eu gostaria de orar por você. Se você quiser conversar com alguém da igreja no final do culto, nos procure. Nós queremos orar também com você. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse tempo, pela Tua palavra, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que tudo que foi falado aqui encontre, Senhor, corações e mentes dispostos, desejosos, Senhor, de viver e experimentar toda a Tua boa vontade, Senhor. Pai, aqueles que já seguem ao Senhor Jesus, que essas verdades tragam consolo, paz, segurança, ousadia, uma fé mais sólida, mais firme, mais madura, Senhor, para enfrentar essa vida comum, Senhor. E que aqueles que não Te conhecem, Senhor, que estão talvez tomados pelos medos, pelas ansiedades, por causa de política, economia, futuro, Senhor, que eles olhem para Jesus como Rei, como Senhor, coloquem nele toda a esperança, para serem também parte desse reino que já está entre nós e que chegará plenamente, em plenitude e poder um dia, Pai. Nós oramos assim, abençoando cada um dos nossos irmãos, no nome do Teu Filho Jesus, amém e amém.